Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um estudo básico de mediunidade. Estamos aí no volume 5. Hoje vai ser o nosso último estudo do volume 5. No próximo estaremos iniciando o último volume desse nosso planejamento completo, né, que são 6 volumes. Então, hoje nós prosseguiremos, ainda fechando o tema 27, mediunidade dos animais, na questão espiritual dos animais. Só lembrando que o nosso estudo começou em janeiro do ano de 2023, a gravação, né? O estudo mesmo começou bem antes. E temos ministrado aí, apesar de chamarmos de aula, né? São estudos que fazemos com referências sempre à doutrina, ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e também a livros psicografados aí de autores espíritas diversos, né, mas livros reconhecidos pela Federação Espírita Brasileira, tá? São de fontes confiáveis. Então, antes de prosseguirmos, né, com o nosso estudo de hoje sobre a questão espiritual dos animais, elevemos nosso pensamento com boas vibrações ao Mestre Jesus, que possamos ter aqui os bons espíritos, nossos anjos guardiões protetores, sempre conosco, nos intuindo para o bem, nos ajudando nesse caminhar aí, nessas instruções que recebemos, principalmente nas instruções dos espíritos. Vamos lá? Então, como introdução, para a gente poder fechar esse tema mediunidade nos animais, a questão espiritual dos animais, vamos abordar algumas questões de O Livro dos Espíritos, para que possamos fazer alguns comentários. A primeira questão é de número 592, é a seguinte: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Por que essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Aí Kardec faz as questões que são de nosso interesse. Descobrirmos, sabemos a resposta. E os espíritos nos trazem a melhor resposta possível. E essa é até uma resposta bastante completa. E diz o seguinte: os espíritos respondem: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Veja bem, somente nós somos inteiramente livres. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então nós vemos aqui a resposta muito coerente, né, com o que nós temos abordado aí nos temas, dentro desse tema, nos estudos passados, de que muitos acabam confundindo algumas atividades dos animais como colocando eles até mesmo num pedestal, né, como se eles fossem alguns seres superiores a nós, e não são. A questão 598 também
É uma questão interessante. Ele fala: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Olha que questão inteligente de Kardec. O espírito responde: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Somente o ser humano tem essa consciência. Então a vida inteligente lhe permanece em estado latente. É um espírito que ainda está nesse processo evolutivo, caminhando ainda para a fase luminal. Está muito distante, mas está nessa direção, nesse caminho. Tá? Então, agora nós podemos fazer comentários com relação a essa introdução, com essas questões, que são do Livro dos Espíritos, porque nós vamos tratar justamente dessa questão espiritual dos animais. E aprendemos que os animais, para eles, é mantida também uma individualidade após a morte. Para lembrar de não se confundir, porque tem o panteísmo que muitos acreditam. A doutrina dos espíritos mostra que não existe o panteísmo. Tá? Então, não existe o panteísmo também para os animais, assim como para todos os seres criados por Deus. Pois cada ser existente é uma criatura única e tem um princípio espiritual próprio. Então, em cada um ali você vai encontrar um espírito. E se ele se reveste de perispírito, você vai encontrar uma alma. É espírito que surgiu simples e ignorante, quando criado por Deus e que segue no seu caminho evolutivo. Tá? Então, a sua consciência é limitada, mesmo mantendo essa individualidade, não possuem a consciência plena de si mesmo e trata-se de uma vida sem liberdade reflexiva que caracteriza o ser humano. A sua vida inteligente permanece em estado latente. Essas são diferenças muito importantes e gritantes que tem com relação aos animais e os seres humanos. Então, no seu processo evolutivo, ainda não são capazes de pensar em Deus e de compreender a sua própria trajetória. Tá? A espiritualidade dos animais ainda não possui o livre-arbítrio e a consciência moral. Eles são guiados pelo instinto, por suas necessidades materiais. Eles revelam a nós a sabedoria divina contida na natureza. E sendo eles parte da criação de Deus, assim temos que, pela nossa responsabilidade ética, devemos respeitar, cuidar e ter compaixão para com eles. São nossos irmãos muito menores mesmo. Um dia, na evolução, esses espíritos vão atingir a fase luminal. Também vão atingir. Eles se nós acreditarmos que animais serão sempre animais, teríamos que acreditar em inferno, né? E em céu, aquele paraíso, o inferno eterno, o céu eterno. Nós sabemos que não é assim. Tudo caminha para a evolução dentro do caminho do bem. O mal é quando a gente se afasta muito de Deus, né? Então, mas ainda está dentro das nossas escolhas, tá? Dentro dos nossos livre-arbítrio, apesar de ter uma faixa de atuação, né? Nós não temos assim o total, né? Mas temos o livre-arbítrio e a consciência moral. Os animais não. Então, o princípio inteligente ele se manifesta de forma crescente. Como é que nós podemos analisar isso? Pela neurociência, existem evidências de dor, prazer e memória em diversas espécies, principalmente nos cachorros. Eles já verificaram isso em testes científicos. A etologia é uma ciência que observa a empatia, o luto, a cooperação em animais como elefantes, golfinhos, primatas. Sabe? Eles você vê que existe uma cooperação entre eles, muitas vezes. Por exemplo, aquelas baleias, quando elas se juntam para cercar um cardume de peixinhos para poderem
se alimentar, né? O próprio cardume, os peixinhos, quando eles tentam se defender ali, eles formam uma corrente e ficam nadando em conjunto. Então existe dentro desse estudo da etologia essas observações. E a filosofia da mente, que defende que a consciência surge em graus, não de forma abrupta. Então ela vai surgindo gradativamente, vão se mesclando, né? Não existe degraus em que você tem patamares bem definidos. Ele vai se mesclando, tem um mais à frente do que o outro, porque um determinado indivíduo conseguiu atingir algum conhecimento, alguma fase evolutiva, mesmo sendo da mesma espécie, uma fase evolutiva um pouquinho mais acima, né? Já concluiu aquilo que precisava. Então, reconhecer a espiritualidade dos animais implica também responsabilidade ética. E nós temos aqui a proteção legal. São leis, né, de bem-estar animal que ganham força ao reconhecer que eles possuem individualidade e consciência, né? Não a nossa consciência desperta, tá, pessoal? Mas consciência de ser vivo. Vegetarianismo, veganismo, muitos adotam essas práticas como expressão de respeito à vida animal. Nós ainda não estamos com o nosso organismo preparado para isso, ainda precisamos comer a carne animal, mas não precisamos comer todos os tipos de animais que existem. Eu me recordo de alguns amigos na roça, sabe, no interior de Minas, e que, infelizmente, bom, eles são muito matutos, né? Do interior mesmo. Eles pegam qualquer coisa para comer, eles chamam de caça. Eles vão saem para se divertir no final de semana e matam qualquer coisa e vão comer, né? Se passar mal, passou. O ambientalismo, a defesa dos ecossistemas é também defesa da espiritualidade em evolução. Nós temos que proteger até mesmo para que possamos sobreviver, e eles também, porque eles são irmãos nossos menores, eles precisam dessa sobrevivência. Lembrando aqui uma frase de Joana de Ângeles, que é muito importante dentro dessa questão espiritual dos animais, que ela vai fazendo esse caminho, né, que os espíritos nos deram, falando, dormindo no mineral, lentamente exteriorizando-se as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando crescem recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão e da consciência na fase humana. Olha que é o caminho evolutivo, tá? Me fez lembrar até aqueles desenhozinhos que eles colocam lá né, do hominídeo e vai passando ali o primata e o homem, né? Aquelas fases ali. Mas realmente nós temos tanta literatura, por isso que eu falo, são literaturas confiáveis, de espíritos confiáveis que deram a mensagem. Essa aqui foi através de Valdo Franco. Tem também em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4 de André Luiz, que é um pouco mais complexo, mas ele diz que os seres angelicais emitem o seu pensamento em raios ultra curtos. Então, são seres angelicais. Tá? A mente humana em ondas curtas. Olha a comparação. Médias e longas. E os animais? Em ondas fragmentárias, cuja vida psíquica ainda em germen, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então a gente vê a construção, a arquitetura das mentes que André Luiz, com a permissão de Deus, colocou aí para nós através da psicografia com Chico Xavier. Tá? Memória nos animais. Como nós estamos falando de questão espiritual dos animais, nós precisamos também saber um pouquinho disso. A memória, como o pensamento, são atributos que vamos encontrar nos animais, mais ou menos desenvolvidos, ainda em germe.
Como não há solução de continuidade, o princípio inteligente, ao transpor de um reino para o outro, levará junto todas as suas conquistas. Tá? Que nem acontece para nós aqui, nós temos esse véu que nos faz esquecer. Se um animal sai daquele reino e passa para outro reino, né, outra espécie animal, né, também, ele vai carregar junto aquelas conquistas que ele teve naquela outra espécie. Né? Se era planta, passou para animal, né? Se animal, passou para hominal. Por isso que nós temos ainda muitos vestígios, né, aí quando a gente vai analisar aqueles homens das cavernas. Né? Não de hoje. De hoje é uma queda que nós escolhemos, né? Às vezes só por prazer. Tá? Não tem nada a ver com isso aí. A função da dor nos animais. A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolvendo o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Olha que legal. Então, os animais, a dor que eles sentem é uma excitação psíquica. Vai ajudando nesse despertar, né, do princípio inteligente. Então, pela dor, o princípio inteligente ele vai estagiando no animal para se desenvolver o instinto até chegar à fase humana. Os animais que aparecem no plano espiritual poderão ocorrer em três situações, porque nós vemos relatos aí do Chico, do Divaldo, de animais no plano espiritual. Então, o perispírito de animais desencarnados, no intervalo de suas encarnações, que ele vai aparecer lá. Criações fluídicas são formas pensamentos. Então, são as criações mentais dos espíritos, não são seres dotados de perispírito e princípio inteligente. Isso pode confundir quem conseguir ver essas formas pensamentos e achar que o animal não tem alma, não tem perispírito, porque, né? Mas aquilo ali é formado, são criações mentais de espíritos. Olha, espíritos com E maiúsculo. Deformações perispirituais dos espíritos humanos. Nós vemos muitos relatos de Manuel Filomeno de Miranda nas psicografias de Divaldo. Espíritos que em processo de culpa ou de indução hipnótica têm a morfologia de perispírito deformada, apresentando-se em forma animalesca. Tem alguns em formas de cães, né, de lobos, lupinas, de urso. E diversas são as coisas horríveis ali, que são deformações causadas pela culpa, pela própria mente humana e às vezes perseguida por espíritos mais atrasados ainda. Observação importante, tá? Dentro desse nosso tema, os espíritos, por menores que sejam, nunca são desamparados por Deus, que lhes consegue protetores espirituais que os auxiliam na jornada da vida. Caribá Schutel, Gênesis da Alma, página 90. Quem quiser pode ler. É muito bom esse livro, Gênesis da Alma, de Caribá Schutel. Alguns espíritos cuidam de grupos de animais e, à medida que vão evoluindo, o atendimento vai tendendo à individualização. Então, existem espíritos, Deus faz esse trabalho dirigindo espíritos para que eles possam, né, cuidar, né, à medida que os espíritos vão evoluindo, cuidar. Nós temos aqui a questão dos animais também na página 68. E pela manhã de um sábado, é uma historinha aqui do Bozano, o senhor PM, não quis se identificar, ouviu arranhar e gemer a porta do seu quarto. Muito surpreso por ouvir sua cadela ali, levantou imediatamente, convencido de que o seu guarda-caça fora a Paris para lhe comunicar algo de urgente. Quão grande foi o seu espanto, não viu, né? Porque ele não viu o guarda nem o animal. Então, 10 horas depois, chegava o telegrama do guarda comunicando que Crioulo, que era a sua cadela, fora acidentalmente morta por um caçador. E aí, antes dela retornar lá totalmente ao plano espiritual, ainda procurou ele ali, né?
E ele, com um pouquinho da mediunidade dele, o Bozano, conseguiu criar meios ali, ambientes, né, que ela pudesse fazer uma... Que nem um espírito batedor, né? Fez ali, raspou a porta e era ela ali tentando encontrar o seu dono. O Herculano Pires, ele também traz aqui para gente, eu coloquei aqui o texto, um pedaço do texto, né, de Herculano Pires, que é muito importante para complementar esse nosso entendimento sobre a questão espiritual dos animais. Tá? Ele diz o seguinte, que a psicologia animal está hoje suficientemente avançada para nos mostrar que muitas manifestações da inteligência animal não passam de automatismo mal interpretados. Observações prolongadas e minuciosas, experiências 1000 vezes repetidas, sob rigoroso controle, revelam as limitadas possibilidades de adaptação de animais a funções humanas. A distância entre o animal e o homem, segundo Kardec, pode ser comparada à distância entre o homem e Deus. Isso porque, no seu tempo, criaturas curiosas, imaginativas, mas inscientes, insistiam na existência da mediunidade zoológica e até mesmo, como se pode ver no livro dos médiuns, na existência dos médiuns inertes, que seriam os objetos movimentados em sessões de efeitos físicos. Então, os observadores inscientes, inscientes com C, que estão no princípio, né, começando, e por isso mesmo precipitados, viam nas mesas girantes uma manifestação de vida e inteligência. Kardec esclareceu o problema mostrando que os espíritos davam às mesas e a outros objetos, através da impregnação fluídica, uma vida factícia, ou seja, artificial. Hoje não se fala mais em médios inertes, mas ainda se insiste no engano da mediunidade animal, ainda tem, Herculano Pires. É tudo que a gente está falando desde o início do nosso estudo de hoje. Está resumidamente aqui nesse texto de Herculano. Então, na visão espírita, temos alguns pontos importantes. Primeiro, que nós devemos sempre ter em mente faculdades sensoriais dos animais. O espiritismo reconhece que os animais possuem sentidos mais aguçados que os humanos em determinadas áreas, que é a visão, olfato, audição e orientação. Isso se explica pela lei de necessidade. Cada espécie recebe da natureza o recurso indispensável à sua sobrevivência. E Kardec, em A Gênese e em O Livro dos Espíritos, afirma que nada é inútil na criação e que cada ser ocupa um lugar específico na escala evolutiva. É a orientação de Kardec, tanto na Gênese quanto no Livro dos Espíritos. Segundo, a percepção extrasensorial. Os animais têm percepção extrasensorial capaz de captar presenças espirituais inferiores. Na ótica espírita, os animais não possuem mediunidade como os humanos. Porque a gente sabe, mediunidade é você ficar no meio, é se ver entre ponte entre o plano espiritual e o plano material, dar essas comunicações. Ele não é médium. O animal não tem mediunidade. Tá? Então, pois lhe falta o livre-arbítrio e a consciência reflexiva que caracteriza o espírito humano. Tá? Então, contudo, podem ser sensibilizados por influências espirituais, já que seus instintos e sentidos são mais abertos a estímulos sutis. Isso se aproxima da ideia de que os animais percebem vibrações e energias que escapam à percepção humana. Outro ponto, intervenção dos espíritos. Os espíritos responsáveis pelo reino animal podem excitar essas percepções em circunstâncias especiais. Essa ideia é compatível com a doutrina espírita, que admite a existência de espíritos protetores e responsáveis por diferentes reinos da natureza. E André Luiz, em obras psicografadas por Chico Xavier, descreve que há espíritos dedicados ao amparo e evolução dos animais. Está explicado aí, quando há envolvimento de espíritos. Diferença entre percepção animal e mediunidade. Vemos claramente a percepção animal de mediunidade. No Espiritismo, mediunidade é uma faculdade humana ligada à consciência e à responsabilidade moral. O animal não pode perceber fenômenos espirituais. Não, ele pode perceber fenômenos espirituais, mas não os interpreta nem os transmite com intenção consciente.
Sua reação é instintiva, como recusar-se a seguir por um caminho ou demonstrar inquietação. Tá? Então ele não vai receber informação lá e transmitir para a gente com intenção consciente. Não tem como. Tem nem a consciência ativa, como a nossa. Explicação racional dos fenômenos. É o quinto item. O exemplo bíblico de Balaão é reinterpretado. O animal não teria visto um anjo, mas sim uma serpente. Essa leitura está em sintonia com a postura espírita de buscar explicações racionais e naturais para os fenômenos, evitando interpretações mitológicas ou milagrosas, que o pessoal gosta do místico, do fantástico, do milagre, da mitologia, né? Síntese, então, de tudo isso que nós estamos vendo aqui na visão espírita, desses 5 pontos aqui, que na visão espírita devemos reconhecer que os animais possuem percepções sensoriais especiais, que podem ser, sim, influenciados por espíritos, mas não configuram mediunidade. Eles cumprem seu papel evolutivo com faculdades ajustadas às suas necessidades, enquanto o ser humano com sentidos menos aguçados é chamado a desenvolver faculdades superiores ligadas à razão e à espiritualidade. Tá essa a conclusão nossa. Coloquei uma tabela aqui de diferença entre percepção animal e mediunidade, para aqueles que ainda não entenderam poderem, de repente, conseguir fechar aqui, tá, o estudo. Faculdades sensoriais. Nos animais, mais aguçadas, visão, olfato, audição e orientação. Nos humanos, menos intensa, mais equilibradas para a evolução espiritual. Percepção espiritual. Nos animais, instintiva, ligada à sobrevivência. Nos humanos, consciente e interpretativa. A mediunidade. Nos animais, não existe, apenas a reação a estímulos. Nos humanos, existe com responsabilidade moral e livre-arbítrio. Evolução dos animais, caminho para o reino hominal. Os humanos, já no estágio de consciência e moralidade. Nós já despertamos. Estamos buscando o quê? Evolução moral. Meus amigos, busquem as referências. Façam a leitura desses livros. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11, dos Três Reinos. Kai Bachútel, Gênesis da Alma. Nossa, é um livro fascinante. Página 90. Bozano, Ernesto Bozano, os animais têm alma? Mediunidade, Vida e Comunicação, de Herculano Pires, onde eu tirei aquela parte do texto que ele resume muito bem o nosso estudo de hoje. Fenômenos Espíritos no Mundo Animal, de Carlos Loureiro. E A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prado. São livros muito importantes que você pode encontrar pela internet. Você comprando o livro espírita, você ajuda diversas instituições. Tá? Livros da Federação, livro lá da Mansão do Caminho, ou da editora Frater, que também que é editora espírita, né, do Raul Teixeira. Tá bom, meus amigos? E várias outras. Tá? Então ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos. Nós terminamos com isso nosso módulo 5, tá? Dentro do estudo básico da mediunidade, que o objetivo é compreender que a educação mediúnica é uma ferramenta facilitadora do aprendizado da sua reforma interior quando corretamente exercida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.